Olá! Hoje iremos falar sobre pesquisa na área de ensino de ciências. Eu sou Igor Paes, professor de biologia. Estou aqui com outro professor de biologia, Carlos Chagas. Carlos, por favor, se apresente e fale um pouco da sua experiência nessa área de pesquisa de ensino de ciências, por favor. Bom, olá, meu nome é Carlos Chagas, eu me formei na UENF, em licenciatura em Ciências Biológicas. Lá eu passei desde 2017 até 2023, mais ou menos, em um projeto de extensão, em que ele trabalhava o tempo inteiro com o aspecto educacional, né? É claro que a gente focava muito mais na parte extensionista do projeto em si, ou seja, em colaborar de alguma forma com a sociedade. Então, o que a gente fazia ali basicamente era elaborar metodologias didáticas diversificadas e inicialmente era isso. Com o tempo a gente começou a caminhar mais em direção das metodologias ativas mesmo, mas basicamente a gente aprendia esse tipo de aplicação, né, de ministrar de aulas. A gente entendia como isso se aplicava na realidade dos alunos, inclusive de escolas públicas, né, da rede estadual. E com esse conhecimento a gente entrava na parte extensionista, que era desenvolver cursos de formação continuada para professores. Ou seja, ali a gente tentar instruir professores no uso dessas metodologias. Claro, esse era o foco principal do projeto, mas ele era naturalmente também, apesar de ser uma coisa extraoficial, um projeto de pesquisa. A gente coletava dados ali em larga escala sobre o desempenho dos alunos, a gente registrava qualquer tipo de elemento curioso, de interesse dos alunos relacionados a essa área, o desempenho deles na avaliação também, que a gente colocava. Inclusive, isso é uma coisa interessante, a gente teve o privilégio nesse projeto, que inclusive existe até hoje, de ter como o líder do projeto, né, o professor doutor Renato Augusto da Mata, que é dessa parte técnica da ciência, mas que tem um interesse muito grande na parte educacional. E a gente tinha também o que daria para se chamar de agente de campo, né, que é o professor mestre Gustavo Glória Viana, que é um professor da rede estadual. E basicamente o que a gente fazia é utilizar as próprias turmas dele nessa escola, ou nessas escolas. Começou em uma escola, o Colégio Estadual Dr. Silvio Bas Tavares, depois a gente foi para o Senstiac e tudo mais. E a gente utilizava essas turmas do primeiro bimestre até o quarto para desenvolver justamente isso. Inclusive, alocar essas metodologias, essas aulas, né, no cronograma do ano letivo, dentro do que se pedia das disciplinas ali, segundo a BNCC. Então, enfim, foi um privilégio sem dúvida esse contato que eu tive ali, né? Mas eu diria que não é nem o único contato que eu tive com essa questão, né? Eu vim também de escola pública minha vida inteira, inclusive essa que a gente ministrava foi onde eu me formei, no NEJA, né? E basicamente eu tive contato com toda essa realidade que às vezes essa parte mais isolada acadêmica da universidade não enxerga, né? Ali a gente percebia que as aulas práticas elas conseguiam instruir até certo nível, mas existia um limite de complexidade que a gente precisava se limitar mesmo, ficar ali, sabe? Mas bom, basicamente é isso. A boa parte da minha vida acadêmica foi o aprendizado em relação a isso. Hoje em dia eu dou aula também, né, na rede pública e tenho uma escola de reforço também. Interessante, você comentou muito da como a pesquisa estava essencialmente ligada à extensão, porque é muito comum a gente pensar que a extensão é uma coisa completamente separada da pesquisa, quando na verdade não é. A minha relação profissional, né, a minha relação profissional também seguiu muito essa lógica. Eu trabalhei 3 anos num projeto de extensão da professora Maria Cristina Gaglianoni, do Laboratório de Ecologia de Abelhas, e ali começou a interação minha com a comunidade, né? Com a interligar a fazer ciência, né, acadêmico, e passar isso para a sociedade.
E aí depois eu fui pro CCH, onde eu realizei meu projeto de iniciação científica com a professora Verusca Mois Simões do Reis, mas continuei nessa questão da educação ambiental que era desenvolvida na extensão das abelhas, da América Latina Gagrianone. A educação ambiental é algo que sempre foi uma paixão minha, sempre foi um destaque na minha vida, porque eu fiz o técnico em meio ambiente integrado ao ensino médio, no IF de Guarulhos. E foi ali que eu percebi que eu realmente queria ser professor. E foi ali que eu comecei a trabalhar a questão da educação ambiental. Tanto que o meu projeto de iniciação científica, ele foi dentro dessa parte aí também, que foi bastante ativa na sua jornada, que foi as metodologias ativas. Então, a minha iniciação científica era justamente avaliar a metodologia ativa baseada em problema, que é um tipo de metodologia que traz justamente essa proposta de reflexão, de para que serve o conhecimento? Para ser aplicado nas realidades. Então, quais são as realidades dos alunos? Então, eu trazia realidades do contexto do aluno, realidades a níveis de cidade, a níveis de bairro, até a níveis de contextos nacionais ou até globais. Então eu falava de questões como a enchente que teve no Rio Grande do Sul, eu falava das queimadas que teve no mesmo ano de 2024, eu falava de questões agronômicas, principalmente puxando a realidade deles. Uma coisa que eu tive a oportunidade, que foi um prato cheio, foi que os alunos eram de uma escola técnica agrícola. Então, eles tinham esse conhecimento técnico, né, que já aproximavam eles muito mais do ambiente acadêmico, por ter esse conhecimento técnico, do que eu, com certeza, não vou encontrar esse panorama na maioria das escolas públicas. Então, realmente foi um cenário muito mais particular. Para futuras pesquisas, eu imagino que essa distância, né, entre o meio acadêmico e o meio da educação básica vai ser maior ainda. E ali foi que gerou meu TCC, né, essa pesquisa de avaliação da metodologia baseada em problema como uma ferramenta de educação ambiental. E atualmente eu sou monitor do Laboratório de Ciências do Colégio Particular Salesiano. Uma coisa que eu achei particularmente interessante nisso que você estava falando é que é sobre essa coisa, né? O letramento científico, né? A gente, nesse caso, você teve aí o privilégio de encontrar pessoas já relacionadas à agronomia e etc. Mas o que eu acho particularmente importante no letramento científico não é a gente formar a nível técnico, né? Todos os alunos em todas as disciplinas. Eu diria que não é importante, por exemplo, para um advogado que ele entenda a, a distância evolutiva entre um aracnídeo e um inseto. Porém, é importante para ele, assim como para um padeiro, ou para um médico, ou para um pedreiro, que eles entendam que um aracnídeo não é um inseto. Por quê? Porque ele não deve, caso ele encontre um escorpião na casa dele, utilizar um inseticida. Porque tudo que ele vai conseguir fazer é causar dor e enraivecer esse ser vivo, né? Vai se tornar mais agressivo em relação a ele. Mesma coisa, nenhuma dessas pessoas citadas, ou qualquer outra de qualquer outra profissão, precisa necessariamente dominar toda a complexidade da imunobiologia envolvendo a seleção clonal e etc. Mas é importante que o cidadão comum que não trabalha com isso compreenda a nível básico como funciona uma vacina. Justamente para que a gente não entre em situações de negacionismo e etc. Né? E eu sinto que isso é um desafio e que não sou eu que estou dizendo isso agora. John Dewey, a Rockefeller Foundation, inúmeras pessoas no início do século XX já falavam sobre, né, que é justamente esse problema. A gente tem um avanço do conhecimento, o número de conhecimento tem aumentado, a capacidade de aprendizado ou mesmo o tempo de estudo de um ser humano não aumentou. A gente acaba
fazendo com que indivíduos se isolem no que alguns chamariam de ilhas de conhecimento, né? Então você tem pessoas altamente especializadas que muitas vezes não dominam o resto das áreas de conhecimento humano. É claro, isso é necessário. Um cirurgião precisa dedicar boa parte da vida dele para aprimorar a sua técnica, assim como diversos outros profissionais. Só que é, de fato, importante que exista ali um espaço da mente, da cultura de qualquer indivíduo para compreender todas as outras coisas de forma geral, sabe? Eu acho que é esse o objetivo e, ao mesmo tempo, o maior desafio do letramento científico, sabe? Eu acho que essa é a nossa função enquanto divulgadores científicos, enquanto precursores de projetos desse tipo, sabe? Seja nas próprias áreas acadêmicas, de graduação, de pós-graduação, até nas áreas de campo, por assim dizer, né? Nas escolas e enfim, ou no dia a dia, né? Trazendo para essa discussão, tem alguns conceitos que a gente acha que é importante a gente abordar, como, por exemplo, a aprendizagem significativa. Apesar de ela só vai ser significativa se o aluno conseguir enxergar sentido naquilo que está sendo apresentado para ele. Justamente aí que a metodologia ativa entra, né? A metodologia ativa ela tem como principal objetivo o aluno ser protagonista do seu próprio processo de aprendizagem. Mas mais do que isso, também trazer essa questão de realidade, trazer a realidade do aluno para aquele processo de aprendizagem, senão não vai ter significado. Se não tem significado, ele com certeza não vai ver, ele não vai se enxergar como protagonista daquele processo. E a gente também pode falar um pouco dessa importância, né, da ciência como um fundamento necessário para você exercer a cidadania. Tanto que a gente tem o conceito de ciência cidadã, né? Aí você deu vários exemplos aí de como a ciência ela é importante para você exercer sua cidadania. E aí, trazendo para o contexto da educação ambiental, você deu vários exemplos aí, mas, por exemplo, você não é necessário que você tenha um entendimento de todas as complexidades climáticas e ecológicas para você entender as questões que estão acontecendo no mundo em relação às mudanças climáticas. A, a severidade da situação, né? A urgência, né, de que mudanças ocorram e você ignorar as questões socioeconômicas e políticas da questão climática, por exemplo, que muitos cientistas da área ambiental, muitos acadêmicos da área ambiental fazem, que é ignorar as questões políticas e socioeconômicas, vai apenas causar um abismo, né? E não vai ajudar a resolver a situação. Então, quanto mais você conseguir integrar as áreas sociopolíticas, socioeconômicas, que no fim das contas, a realidade ela não é dividida em caixas, como a academia faz. A realidade ele é um grande miasma, é um grande conjunto de todas essas coisas. Se o aluno não tiver essa percepção conjunta que está tudo interligado, as coisas vão acabar perdendo sentido, que a gente infelizmente vê na educação tradicional, em que as coisas o ensino ele não tem sentido. Sim, definitivamente. Uma coisa que eu percebo é, inclusive, que existem segmentos que são divididos em segmentos cada vez menores, né? Quando a gente vê, até mesmo nas estratégias para se desenvolver o letramento científico, ou para se aplicar as metodologias ativas, etc. Eu tive, novamente digo isso, a sorte de estar com o professor Renato da Mata, que é uma pessoa que tem, é claro, uma vivência muito específica dentro de uma área muito técnica das ciências naturais, mas que tinha uma proatividade muito grande em relação a aprender e se restabelecer mais nessa área também pedagógica. Então, assim, quando a gente fez a ponte, inclusive ali, principalmente no final do meu período do projeto de extensão com a professora Verusca, isso ficou claro, a gente desenvolveu para novos ares. Esses mesmos termos que a gente fala agora aqui de metodologias ativas, de aprendizado baseado em problemas e etc., são nomes que eu conheci nos últimos anos, talvez no último ano em que eu tive a oportunidade ali, né, de
participar desse projeto de extensão, justamente porque existe esse isolamento. E é um isolamento que, espacialmente, é de alguns metros, né? Sei lá, algumas dezenas de metros entre os dois campos, do CCH e do CBB da UENF. Mas existe uma barreira que impede essa conexão natural entre as duas coisas, né? E, além dessa barreira, existe uma outra barreira maior que eu percebo, que é entre a própria instituição acadêmica de graduação e pós-graduação e etc., em relação ao dia a dia das escolas, né? Principalmente escolas públicas. É isso que eu achava, inclusive, muito vital nesse projeto de extensão, né? Essa parte de conectar as coisas. Eu vi muito professor entender coisas novas, professores, doutores, né? Portadores de um imenso conhecimento, descobrirem muitas coisas novas na prática, verem que certo nível de técnica não é aplicável com alunos da rede pública, sabe? Então, assim, eu senti que essa conexão que houve nesse projeto de extensão, que conectou a parte de humanas, naturais e o dia a dia das escolas, foi muito enriquecedor para todo mundo. Eu acho que isso deveria existir mais, sinceramente. Sim, são barreiras dentro da instituição que essas barreiras entre si também refletem na barreira que existe entre a instituição e a comunidade e a sociedade, né? Sim, com certeza. Falando de futuramente, né, falando dessa questão de pós-graduação, né, quais são os desafios que você acha para a pessoa que é um educador, para a pessoa que é um professor, em relação à pesquisa na pós-graduação e perspectivas, né, pro futuro em relação à pesquisa? Bom, eu acho que a universidade, principalmente as mais conceituadas, como a UENF é um exemplo disso, tem na pós-graduação uma certa falta de flexibilidade de horários, enfim, existe uma demanda muito grande por parte do estudante, do graduando, do pós-graduando, né? Sim, de repente numa licenciatura à noite existe uma flexibilidade para se trabalhar em outro lugar. A própria universidade oferece, inclusive, formas de, de sustento, por assim dizer, né? Sim. Bolsas de apoio acadêmico, próprio projeto de extensão remunerado, enfim, né? Projetos de iniciação científica. Mas dentro dessa parte ali do mestrado e tudo mais, eu sinto que não tem uma flexibilidade para um professor que tem um cronograma mais apertado e tudo mais, então eu sinto essa dificuldade. Eu particularmente tinha sim muito interesse, tenho na verdade muito interesse em desenvolver mais projetos, inclusive de expandir aquilo que eu vi no projeto de extensão, mas dessa vez ainda mais híbrido, ainda mais interconectado com as áreas humanas, dentro de uma pós-graduação como a cognição e linguagem, mas eu sinto essa dificuldade por uma questão de tempo, sabe? Se eu dou aula numa escola pública, cujo horário nem sempre é certo, todo ano, né? Uma coisa que varia, são grades diferentes que você pega de turmas diferentes, muitas vezes existe um tempo de viagem, enfim, existe uma escassez de tempo que torna o mestrado indisponível, sabe? Então, acho que essa é a grande dificuldade de encaixar, né? Você tem que realmente se isolar ali, ou você vai para aquela área puramente acadêmica, foca naquilo ali e depois sai, ou você não entra, sabe? Eu acho que o vital ali seria essa coexistência constante da vida prática das escolas com essa devoção ali acadêmica às pós-graduações, sabe? É aquele modelo que tem um nome próprio, né? Dedicação exclusiva. Pois É o é, modelo, ele é isso, dedicação exclusiva. sim. E bem, eu tô agora ingressando no mestrado. Eu tô numa empreitada de realizar um livro-jogo, né? Como ferramenta de educação ambiental, utilizando metodologia baseada em jogos. Mas eu sei que você tem uma experiência e um entendimento de game design muito maior do que o meu. Carlos, como um jogo educa... O que é necessário? O que você acha que é necessário para que um jogo, nesse sentido, um jogo livro, seja um bom jogo educativo? Eu acho que ele precisa ser um jogo e ele precisa ser educativo. Então, assim, a início de conversa ele precisa ser um jogo, e quando eu digo um jogo, ele tem que ter
um nível de potencial lúdico que impede que você seja estritamente técnico. Eu vou dar exemplo de uma coisa que não é um jogo de tabuleiro, mas que é um jogo digital, né, de computador, que é o Spore. Eu até já dei aula com ele em projetos na época da graduação, em que você controla uma célula e basicamente você vai desenvolvendo aquela célula, né? A célula no Spore tem olhos, né? É uma coisa que definitivamente células não têm. Mas se aquele jogo fosse técnico demais, se ele fosse realista demais, e simplesmente tirando essa estrutura, tirando o olho, ele, ele arrancaria a imersão dentro daquilo, porque a célula é uma coisa que vai além do mundo médio, é uma coisa abstrata para a maioria das pessoas. Tornar isso palpável, tornar isso ah, passível de empatia, de conexão, acaba sendo vital. Identificável, né? É, exatamente. Então, esse é o primeiro ponto, tem que ser algo lúdico, apesar de técnico, e vão haver restrições, vão haver escolhas que vão ser feitas entre o técnico e o lúdico, e é necessário que haja um equilíbrio entre os dois. Porque é isso, se ele for lúdico ao extremo, ele vira um jogo que não é educativo, porque chega em um ponto em que ele não vai ensinar nada. Mas se ele for técnico ao extremo, em algum ponto ele deixa de ser um jogo, ele deixa de se tornar prático, né? Agora, alguns outros elementos que eu acho que são exclusivos do game design ele precisa ser justo, né? Alunos vão se conectar com aquilo, com a natureza competitiva que um jovem tem. Se ele perder de uma forma totalmente injusta para um outro aluno, ele obviamente vai se sentir frustrado com isso, e não é, eu acho, a experiência que é buscada, né? Ah, e ele tem que ser simples, né? Simples o suficiente para que pessoas que não estavam ali aptas, não estavam ali com um ímpeto de aprender um jogo, consigam aprender. Eu acho que é basicamente isso. Rápido também, né? Perfeito. Importante. É, verdade. Ninguém quer ficar horas e horas e horas tentando entender como é que um jogo funciona. Tem que ser algo que você aprenda rapidamente para você já conseguir ter a ludicidade, né? Senão vira algo apenas cansativo, que é o oposto do que uma metodologia quer que seja. Nenhuma metodologia quer ser cansativa. Sim. Carlos, muito obrigado pela sua presença, pelos esclarecimentos, pelas explicações. Bom, o prazer é meu. Valeu.